Ponto 2, agora sim, esse é o ponto 2. Olhem lá, o aluno difícil, né? O que é esse aluno difícil? Pessoal, o aluno difícil, ali entre aspas, ele pode ser o aluno difícil da educação infantil, aquele aluno que não come, aquele aluno que não dorme e ainda atrapalha os outros que precisam dormir, aquele aluno mais agitado ou com laudo de hiperatividade, enfim, a questão, e pode ser até a pós-graduação, o aluno que não lê o texto, o aluno que faz questionamentos que não são pertinentes, o aluno que atrapalha uma aula, que chega sempre atrasado, que interrompe o professor. Quem é esse aluno difícil? Esse aluno difícil existe em todas as etapas, níveis e modalidades da educação. A questão e o que eu trago para vocês é que, para fins didáticos, a questão é, o aluno difícil, ele é um problema ou ele é um desafio pedagógico? Essa é a questão. Porque se eu sou um profissional da educação, eu preciso olhar esse aluno difícil como um desafio pedagógico, ele não pode ser um problema para a minha prática. Entendam uma coisa, pessoal, é muito fácil ensinar aquele aluno que sabe tudo, que tem acompanhamento em casa, ou aquele aluno que lê todos os textos. Ensinar aquele aluno certinho é muito fácil. O que realmente testa a nossa capacidade enquanto educadores, enquanto professores, enquanto teóricos, estudiosos, pesquisadores, é a nossa capacidade de ensinar um aluno difícil e de olhar para ele enquanto um desafio pedagógico e de pensar como eu vou fazer para ensinar aquele aluno. Essa é a questão. Certo? Então, entendam que o aluno difícil precisa sempre ser visto como um desafio pedagógico. Se você olha para aquele aluno que você tem que ver todo dia, 1, 2, 3 vezes por semana, como um problema para a sua prática e não como um desafio didático, você é o especialista naquilo. Se tem alguém que tem a possibilidade de ensinar um aluno que tem um comportamento mais difícil, é você. Bombeiro não tem condições de ensinar, um policial não tem condições, entende? Se tem alguém que tem condições de lidar com esse aluno, é o professor. Ah, mas é difícil, então é mais fácil falar aí num estúdio fechado gravando uma aula do que fazer. Tudo bem, eu também sempre fiz isso, né? Sempre fui aprendendo, já errei muito também. A questão é, a gente tem que fazer. Se a gente se propõe a estar ali, a gente tem que fazer. E encarar esse aluno difícil, em qualquer etapa, nível ou modalidade, como um desafio pedagógico. Porque senão eu vou para cada aula, para cada vez que eu tenho que entrar numa sala onde eu tenho aquele aluno que, aquele aluno vai estar lá, aquela aluna vai estar lá, vai ser um sofrimento, a aula vai ser péssima, eu não vou conseguir construir o processo didático ali dentro, certo? Então eu tenho que primeiro mudar mentalmente a imagem que eu tenho sobre quem é esse aluno, para daí me dedicar a garantir ensinar ele no final do ano, no final do mês, enfim, não importa, tá bem? Ponto 3, a barganha. Olha lá, eu trouxe alguns exemplos, vou explicar o que seria essa barganha, pessoal. Olha lá, algumas frases que inclusive eu já falhei, errei muito nesse sentido. Algumas frases dessas são até minhas, né? São até minhas que eu já, enfim, acabei falando elas em sala de aula. Olha lá. Se você não ficar quieto, eu vou te mandar para a sala da diretora. Você está barganhando, né? Você está trocando, olha, primeiro você está usando ameaça para barganhar. Você fique quieto porque eu sou autoritário. Se não, como eu não tenho autoridade, eu te mando para a diretora. Você está trocando uma coisa pela outra. Primeiro você perdeu a autoridade, você está dando sua autoridade para a diretora e está ameaçando o aluno. Outro tipo de barganha, olhem lá. Se vocês ficarem quietinhos hoje, levo vocês no parquinho no final do dia para educação, olha lá, educação infantil. Você está barganhando. Você está pegando o parquinho e colocando como um prêmio para o bom comportamento. O bom comportamento tem que existir independente do parquinho. Tem que ser construído com eles. Eles precisam entender por que é necessário eles se comportarem em um determinado momento. Fazer em silêncio, né? Então não dá para eu usar, por exemplo, o parquinho para barganhar. Outro exemplo. Professor, se ficarmos quietinhos hoje, você nos leva no parquinho no final do dia? Aqui o contrário. Se você barganha com o aluno, isso vai acontecer em todos os níveis. Eu estou dando um exemplo da educação infantil, já vou trazer um que é possível no ensino superior, mas se você barganha com o aluno, você está ensinando ele a barganhar com você. Você está dando um exemplo, por que ele não pode fazer também? Então, se você diz, fiquem quietinhos hoje que eu os levo no parquinho, uma hora eles vão dizer, professor, se a gente ficar quietinho, você leva a gente no parquinho? Eu já fiz isso quando professor de educação infantil, já cometi esse erro e já ouvi isso. E isso acontece na graduação também, na pós-graduação também. Outro exemplo, olhem lá. Pessoal, vamos produzir bem hoje que a gente sai mais cedo. Nossa, o que tem de professor na graduação liberando mais cedo porque a turma produziu bem, né? Produzir bem precisa ser uma obrigação, certo? Um outro exemplo aqui que eu vou dar
na última aula, na aula 7 de 7, né? Ensinando na pós-graduação, lato sensu. Eu dou aula em muita pós-graduação, né, aos sábados principalmente, e é muito cansativo dar aula na pós-graduação aos sábados, porque normalmente o pessoal vem e fica o dia todo, vem muita gente de fora e tudo mais. Então, às vezes, quando você está chegando, por exemplo, no começo da disciplina, lá na pós, o aluno está cansado, e eles ficam o tempo todo, professor, vamos aumentar um pouquinho o tempo do almoço, vamos sair um pouquinho mais cedo, vamos... E o pessoal que já me conhece está acostumado, né? Quem não me conhece se frustra totalmente comigo, porque eu chego... a aula começa às 8, começa às 8h30, começa as aulas às 8. Professor, tem mais gente para chegar, fulano que chega às 9 horas. Tudo bem, ele vai poder entrar, não vou privar o direito dele de entrar na sala. Mas a aula começa às 8, vou começar a aula às 8. Meio-dia almoço eu vou para meio-dia, 1h30 vou voltar e a aula vai acabar às 5h30, no sábado, entende? Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, entende? Por quê? Primeiro que eu tenho alguns princípios. Eu trabalho então para algumas faculdades, para alguns espaços onde eu presto esse serviço. E eu estou recebendo para dar aula das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. Se eu deixo de cumprir esse horário, a pessoa que está assistindo aquela aula, e eu sempre digo isso para eles, pessoal, vocês querem mesmo sair daqui mais cedo? Vocês estão me pagando para dar aula até 5h30, quer certeza que quer ter aula até 4 horas só? Eu vou sair ganhando, hein? Né? Então eu sempre passo isso para as pessoas, olha, entenda o valor do que você está fazendo aqui. Você está trabalhando para poder financiar esse trabalho. Certo? E não é barato. Um professor de pós-graduação custa caro. Então eu tento explicar isso para os alunos, e isso em todos os níveis, etapas e modalidades. O professor da escola pública tem alguém pagando o salário dele. Eu fui funcionário público também. Tinha alguém pagando o meu salário, tinha toda uma comunidade que financiava o meu trabalho por meio dos impostos. Conseguem perceber isso? Então é necessário a gente entender isso. Não a barganha, né? Barganha não. Porque se eu barganho, eu ensino o aluno a barganhar. Da educação infantil à pós-graduação. É difícil ser totalmente correto, certinho assim. É lógico que muitas vezes você vai levar um tempo até desenvolver essa prática. Talvez mais... Eu não acho que é uma prática rígida. Eu acho que é o mínimo. É o mínimo. Tá? Às vezes é difícil, eu estou acostumado com outro padrão, mas a gente tem que se acostumar para que a gente possa passar também uma imagem de autoridade, de exemplo. Eu cumpro o horário, eu quero que vocês cumpram o horário também. Certo? Avançando. Ponto 4. O professor autoridade e o professor professor autoritário e o professor autoridade. Bom, esses assuntos vão se relacionando, perceberam? Olha lá, os professores autoritários são os clássicos, né? O clássico faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Esse é o autoritário. O professor autoritário é aquele que fala pessoal para os alunos do ensino médio, pessoal não pode sentar na mesa, mas vive sentadão lá na mesa, né? Vive encostado na mesa. É o pessoal que cobra que tem que chegar na hora, mas o professor não consegue chegar na hora. É o faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Esse tipo de professor não tem mais espaço em etapa, nível, modalidade nenhuma na educação. Por quê? Porque cada vez mais as novas gerações estão cada vez mais questionadoras, né? Elas não estão deixando barato, então não adianta. Você tem que dar exemplo daquilo que você está solicitando, certo? E o professor autoridade é aquele que dá exemplo. Tá bem? Como que eu faço para saber se eu sou autoritário na minha sala ou se eu sou autoridade? Algumas perguntinhas básicas. Os seus alunos, eles se comportam só na sua presença? Eles fazem o que é correto só na sua presença? Ou faz também o correto quando você não está em sala? Se quando você sai de sala, a sala vira um terror, você é autoritário. Professor, credo, que pesado você está me dizendo isso. Se eles não entenderam que você é exemplo do que faz, que aquilo é o correto, se você ainda não conseguiu passar para eles que aquilo é o correto, provavelmente eles te olham como uma pessoa brava, eles têm medo, eles não têm respeito por você. Por isso eles só cumprem as regras quando você está ali. Agora, se você é exemplo, provavelmente você é autoridade dentro do seu processo. Isso não é da noite para o dia, pessoal. Eu não estou aqui cuspindo moralidade, mais uma vez, não é isso. Não é da noite para o dia que a gente constrói esse processo, certo? Mas, ao contrário, isso leva tempo, é necessário estudo, é necessário fundamentação, tá bem? O ponto 5, a paixão pelo conhecimento. Isso entra na questão do exemplo, isso entra mais uma vez na questão do ser autoridade. Se eu não sou apaixonado pelo conhecimento, eu não vou criar um aluno, eu não vou desenvolver um aluno apaixonado pelo conhecimento, pessoal. Muito difícil eu vou conseguir isso. Então, mas eu não gosto muito de ler, eu não gosto muito daquilo. Você vai ter que criar um conjunto de hábitos que vai te fazer um professor melhor. Um professor apaixonado pelo que faz. Porque se você não conseguir se tornar alguém apaixonado pelo que faz, dedicado pelo que faz, os outros percebem. Você que está me assistindo, se você é professor... não importa, a questão é, em algum momento você já foi aluno ou você é professor e aluno que está fazendo uma pós, um mestrado, um doutorado, está se formando, enfim.
O que eu quero que vocês entendam, vejam bem, se você já teve algum professor que, por exemplo, você já percebeu que ele não tinha preparado a aula, o aluno, vamos melhorar essa pergunta, o aluno percebe, que é uma perguntinha que eu vou reforçar daqui a pouco, se o professor preparou a aula, se ele está enrolando, se não está, o aluno percebe, fácil, já vou dar outros exemplos. A questão é, ao mesmo tempo ele percebe se o professor quer estar ali, se ele é apaixonado, se ele se envolve com aquilo. A gente transparece, pessoal, não tem como, certo? Então, essa é a relação didática com o termo paixão, o Comênios usa muito na obra dele, né? Então eu trago aqui, normalmente eu coloco a dedicação pelo conhecimento, porque tem gente que acha utópico demais, que utiliza esse termo, mas é um termo teórico também que está lá na obra do Comênios, tá? O ponto 6, preparou a aula, aqui vem o que eu falei. Gente, um aluno na pós-graduação percebe se o professor preparou a aula? Pensa bem, gente, eu vou ficar 8 horas num sábado com o aluno dando aula para ele lá na pós. Eu dou aula, por exemplo, na pós de didática, disciplina de didática, eu trabalho nessa área. O aluno percebe, ele vai perceber se eu não preparei a aula? Pensa bem, vou ficar 8 horas falando ali para ele. Se eu não estiver preparado, alinhado, com domínio de conteúdo, pronto para fazer o que eu preciso fazer, o aluno vai perceber muito fácil. O aluno do ensino médio percebe se o professor está enrolando ou não? Tá falando da novela, tá fazendo isso, fazendo aquilo, percebe? Percebe. E eles falam com a coordenação, reclamam para o pai, reclamam para a mãe. E o Fundamental 2 e 1 em Educação Infantil também percebem. Sabe como eu sei disso, pessoal? Bom, primeiro, é evidente que a gente tem a teoria que fundamenta isso, que vai trazer isso pra gente, mas eu tive uma vivência muito bacana e o aluno da educação infantil, por exemplo, se você não tem aula preparada na educação infantil para cada segundo do dia, os alunos da educação infantil vão engolir você. Literalmente eles vão engolir você. Porque é uma turma que precisa muito estar o tempo todo mediada, observada, acompanhada. E se você não preparou essa aula, eles vão perceber inconscientemente. Como que eles vão demonstrar, como que um aluno da educação infantil, por exemplo, demonstra que ele sabe que você não preparou a aula? Com o comportamento, ficando disperso, brincando, gritando, correndo, jogando a cadeira para cima. É o comportamento dele que vai mostrar. Então, muitas vezes, o comportamento da turma é nada mais do que o reflexo do trabalho do professor. Nada mais do que o reflexo do trabalho do professor, pessoal. Tá? Entendam isso. Isso é ponto, enfim, o trabalho do professor tende a ser espelho para o resultado dos alunos. Isso é básico. Né? 100% é regra? Estou generalizando? Não. Tem realidades e realidades, tem, enfim, situações e situações, mas é básico. Preparar a aula é necessário o tempo todo. O entrar e sair de sala de aula. Como assim?